Opa, sejam bem-vindos ao meu canal que fala sobre jogos do Roblox que eu acho interessantes. Mas hoje eu estou com um vídeo especial, um vídeo de Halloween, pois estamos no mês de outubro. Então hoje eu vou fazer uma review do jogo Apeirophobia, para ser mais específico, o capítulo 2 do jogo. Eu tenho quase certeza que todo mundo já jogou ou assistiu esse jogo se você joga Roblox. Mas, caso você não saiba, isso é um jogo do Roblox que se passa nas famosas Backrooms, que tem vários níveis e esses níveis existem entidades que podem ser tanto amigáveis quanto neutras ou até mesmo agressivas. E o Apeirophobia é um jogo que se passa nessas Backrooms. Mas lembrando que esse vídeo terá spoilers, eu apenas direi a minha opinião sobre o jogo. E tá vendo essa caveira aí na tela? Então, no canto superior direito, ela vai estar lá, dependendo da cor dela, vão ter 5 cores diferentes. A cor vai definir a dificuldade da fase. Mas bem, sem mais enrolações, vamos ao jogo. Eu só vou falar rapidão aqui que antes de começar a gravar eu entrei no jogo e por alguma razão eu tentei selecionar um capítulo que eu não tinha desbloqueado e eu consegui jogar ele, que não devia acontecer. E eu não sei se isso daí tá de propósito, eu não sei. Ignorando isso, eu fui pro level 17, que lá tem o Watcher, que ele é a única entidade amigável do jogo inteiro. Só que ele aparece numa cutscene e meio que essa cutscene não apareceu pra mim. 2 bugs pra lista. O que ele fala é que agora ele é meu amigo, tanto faz. Aí eu sigo continuando, eu pego uma chave que tem numa caixa e vou seguindo umas setas. Até que no meio do caminho eu entrei numa parede. Eu acho que não testaram esse jogo. Eu fui continuando, achei uma porta que eu tinha que usar minha chave e uma imagem de como que eu tinha que moldar minha chave. E eu achei um monstro chamado Caretaker no meio do caminho. Só que meio ele só existia, ele literalmente não me perseguiu uma vez ali. Ele só não me viu. Simples. Tá bom, mas depois de pegar a chave e abrir a porta, tinha um código lá e eu fui subindo pro segundo andar que tinha, só que eu não tinha a mínima ideia de onde ele tava, então só andei doido pra tudo que é lado, até eu subir lá, usei o código e saí daquela fase. Agora indo pro nível 18. Ok, o nível 18 é cheio de manequim, tá me lembrando a fase lá cheia de manequim do Hello Neighbor. Enquanto a maior parte dos manequins dessa fase são falsos, eu disse a maior parte, 4 deles têm vida. O nome dessa entidade é Hoax. Eles funcionam da seguinte forma: enquanto o player estiver olhando pra eles, eles estão lá parados. Mas se você ignorar eles e simplesmente não olhar, tá, você tá morto, parceiro. Honestamente, eles são bem fáceis de se lidar por causa que eles têm um passo alto da desgraça. Tipo, só ouve isso aí. Bem, o objetivo do nível é andar por aí apertando o botão na ordem certa, é tipo um jogo da memória. Tem vários jogos da memória espalhados, você tem que apertar na ordem do que tá marcado lá. Enquanto você desvia dos manequins, e no nível de baixo tem uma outra entidade, que é um Hound, que é uma entidade que foi apresentada anteriormente no capítulo 1, que pelo amor de Deus, esse bicho é um camper desgraçado, não sai do lugar que o player tá. Mas bem, se o bicho já era bugado no nível 3, imagina agora nesse capítulo 2 que eu achei 3 bugs já. E além disso, eu li na wiki que nesse capítulo aqui ele tem a audição aumentada e te ouve agachado. Mas bem, é só esperar o time certo e ir embora de lá. Mas antes de ir pro nível 19, eu descobri que tem um lugar secreto no nível 18 com uma fucking bomba atômica. No momento que o player clica na bomba atômica, aparecem 2 opções: tentar desarmar a bomba ou deixar ela lá. No momento que você tenta desarmar a bomba, tem uma rara, mas muito rara chance de 8,83% de dar certo. E aí você ganha uma badge dizendo que você conseguiu. E eu não vou atrás dessa badge. O nível 19 é bem simples, é só uma lojinha que você tem que andar por aí e achar uma saída. Não tem nem muita coisa pra falar. A única coisa que tem pra falar é que é muito grande, que por algum motivo tem um banheiro, tem umas salas muito doidas lá. Eu não sei porque que isso tudo tá numa loja, tem literalmente um banheiro com um monte de chuveiro, que com certeza ninguém toma banho, imagina tomar banho todo mundo se olhando. Mas bem, eu fui lá, achei a saída e fui embora. Pro nível 20 ele é definitivamente bem assustador, eu odeio escuro. Mas nunca julgue um livro pela capa, por causa que ele é um nível bem pacífico, não tem literalmente nenhuma entidade. Mas é só seguir as luzes e entrar numa casa no final do caminho. Pro nível 21 é aqui que começa a dificuldade. Nossa, como que eu sofri aqui? Eu vou começar, vai. O nível 21 se consiste num cemitério, que o monstro dessa vez é o Keeper, que tem a seguinte habilidade de ser mais ágil que o player.
Resumindo, ele é mais rápido que o Play e ele tem um super pulo, que falando parece bem difícil, mas na prática é bem fácil, considerando que ele só corre em super velocidade no momento que ele vê o player. Então é só você andar por aí nas lápides e tentar achar 2 chaves que tem por aí e abrir a igreja. Não pode ser tão difícil assim, correto? Vamos começar que as 2 chaves spawnam em lugares totalmente aleatórios. E além disso, o monstro sempre sabe onde você tá. E depois de 20 minutos... eu fui pegar as 2 chaves. Eu demorei 20 minutos pra pegar as 2 chaves. E aí eu fui lá, entrei na igreja achando que eu tinha passado. Pum! Também tem que passar de dentro da igreja. E eu tava jogando sozinho, então era mais difícil a parte da igreja. Por causa que eu tinha que correr, apagar todas as luzes e fugir. O problema é que o jogo não te explica nada sobre onde você tem que ir pra fugir. Ele só fala, apaga as luzes e mete o pé. Aí eu fui lá, morri pro monstro. E eu descobri que eu respawno lá fora. E eu tenho que pegar as chaves de novo. Pra ficar pior ainda, eu descobri que eu só tava demorando nessa fase por causa que eu saí e entrei no jogo. Aí quando eu reentrei, eu percebi que não tava tão escuro quanto antes. Eu só tinha demorado tudo esse de tempo por causa que o céu do jogo bugou, tava tudo preto, era só por causa disso. Por isso que eu tava tendo dificuldade, porque tava tudo preto, eu não conseguia ver nada. Depois que eu reentrei e vi que só tava bugado, eu consegui achar todas as chaves, as 2 que eu precisava, em um total de 5 minutos. Aí eu fui lá, entrei na igreja de novo e achei a ventilação que eu também não tava conseguindo achar por causa do céu preto. E finalmente passei de fase. Jesus, finalmente nível 22. No nível 22 é um arcade, bem tranquilo e sem preocupações. Tem uma entidade chamada Party Jelly, que é uma água-viva dentro de uma caixa bem semelhante a caixas de palhaço dentro que pula fora depois que você gira uma manivela do lado. E igual palhaço, a água-viva pula da caixa e lança uma flashbang na tua cara. Mas ela é pacífica e não te ataca em nada. A única coisa que ela faz é te deixar cego. Bem, você vai andando por aí, levando flashbang na cara porque é impossível evitar, e sai da fase, indo pro level 23. Tá. O level 23 é uma bagunça. Vamos começar que aparece o doido lá, o Archer, tá lá pra me ajudar. E tem 2 caminhos. Cada caminho vai me dar um final diferente pra chegar no nível 24. Eu vou falar os 2 finais aqui. Pro final número 1, eu fui pra direita e segui reto até chegar numa ventilação. E dava pra ver o meu amigo, o Archer, spawnando um monstro. E de preferência, ignora o fato de que o monstro foi apagado da existência depois que ele tecnicamente saiu da minha tela. Mas bem, eu fui continuando andando pela ventilação e ela se fechou atrás de mim. E tinha uns negócios de cor lá pra eu colocar. Aí eu passei, saí da ventilação e tinha os 3 cores pra usar. E o Watcher ali falando óbvio de novo sobre as cores pra eu abrir a porta. Aí eu fui lá, coloquei as cores, saí da ventilação, fui seguindo pela porta. BUM! Tinha o bicho que o Watcher spawnou. Ele me traiu só pra ter um plot twist totalmente desnecessário. Aí começa a segunda perseguição mais anticlimática do jogo. E percebe que eu falei segunda, porque daqui a pouco você vai ver. E a única coisa intensa que tem nessa perseguição aqui da ventilação é a música. Porque nós dois, eu e o monstro, temos a velocidade de uma tartaruga. E ela acaba como se nada tivesse acontecido. Aí aparece o cara de novo ali, ignorando o fato de que acabou de me matar e me fala o caminho. Aí vai lá, acaba no final 1 com a gente caindo no buraco, indo pro level 24. Mas agora pro final 2, que é mais ridículo ainda. Nesse aqui o Watcher não faz absolutamente nada. Ele só aparece lá no início falando qual lado você escolhe. Aí eu fui seguindo por um corredor lá e até chegar no corredor mais claro, que do nada começa a sair. Que desgraça foi isso da parede. Ele me persegue por esse corredor com um tamanho bem pequenininho, honestamente. Eu não sei nem por que tem o nome de perseguição na wiki do jogo, mas é isso, né? Aí eu entrei numa ventilação que tinha na minha direita e fiquei olhando ele ali. E eu não vou mentir não, ele tem uma animação muito maneira, parça. Só que do nada ele começa a correr rapidão, parceiro. E aí eu vou entrando na ventilação, né? Porque provavelmente vai começar uma sessão de perseguição muito rápida aqui, que ele vai entrar e começar a me perseguir. Aí vai quebrar a ventilação porque ele atravessa os negócios. Aí eu vou me levantar e vou cair o corredor. Aí vai acontecer umas coisas incríveis lá. Não, ele só coloca a mão na ventilação pra tentar me pegar. Lembra? Esse cara acabou de atravessar um corredor inteiro e surgiu atravessando uma parede. Mas ele não consegue entrar na ventilação. Ele poderia ter até atravessado a ventilação. Lembra que aquele titã do último final, do final 1, aquele titã gigante, Smiler, entrou na ventilação e perseguiu. E esse cara que é menor e atravessa coisa, não me perseguiu. Mas ok, então ele deve ter uma fraqueza contra a ventilação. E aliás, ele literalmente foi uma entidade apresentada por algum motivo
motivo nenhum, que aparece por um total de 30 segundos. Eu vou lá, continuo pela ventilação, caio no buraco e pum! Outra entidade que vai ser apresentada por mais 30 segundos totalmente desnecessários, por causa que o outro poderia ter cobrido esses 30 segundos dele. Que jogo criativo, hein? Você vai lá, sai andando por aí, fica spamando uma alavanca muito doido assim, até as plataformas no meio se alinhar e você cair igual o Kratos de God of War. Mas não vou mentir não, essa animação é muito mal feita. Ignora a minha skin de Minecraft aí rapidinho e só olha como eu saio do meio da câmera enquanto eu caio. Mas bem, agora vamos pro level 24 e o último. Que bom, eu não aguento mais esse lixo. Bem, pro level 24, logo no início dessa fase, você vai lá, cai num trem e surge uma minhoca gigante. Eu vou falar uma coisa aqui que me deixa com muita raiva. Putz grila, olha como que me deixa com raiva isso aqui. Por que que na cutscene a gente é tão rápido, mas no jogo a gente é uma tartaruga? Eu acho que a velocidade do player podia ser aumentada dentro do jogo só para as perseguições. Mas bem, essa perseguição do nível 24 é uma perseguição Ctrl+C, Ctrl+V. Eu juro que toda a sala é igual, só muda a localização dos trilhos. Aí você vai lá, chega no final do corredor, esperando mais coisas épicas. Você vai lá e pum, você só se dá de cara com uma placa falando parte 2 do capítulo 2 vem em breve. Ah, e eu ainda descobri que quando lançou a atualização do capítulo 2, você não tinha esse level 24 e os players tiveram que esperar 6 dias para essa perseguição Ctrl+C, Ctrl+V. 6 dias! 6 dias! Em conclusão, a atualização não foi tão ruim assim, o problema é que ela foi muito rushada e tem muita coisa pra poder te deixar preso. Tipo, olha o level 23, ele é super ridículo. Por mim essa atualização podia ter ido só até o 22, por causa que o 23 e os 24 são horríveis. Por causa que, vamos lá, no nível 23 parece que as ventilações nele só são pra você ficar lento e gastar o seu tempo. E se você for premium, os criadores vão ganhar mais Robux por causa de prêmio payout. Além do puzzle extremamente fácil das cores, que te obriga a entrar mais na ventilação pra gastar mais tempo ainda. E também não te especifica direito o que fazer, o que faz você gastar mais tempo ainda. E o level 24, você já sabe, né? Mas bem, eu espero que na próxima atualização o 23 e o 24 recebam um revamp, porque Jesus! Se você não concorda ou quer acrescentar alguma coisa, comenta aí embaixo. E lembre-se de dar o like e se inscrever, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. E tchau!